Mais uma vez nós nos encontramos aqui nesta manhã e nós vamos refletir agora no Salmo capítulo 9. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, se você puder acompanhar comigo, o Salmo capítulo 9 vem tratando aqui sobre a morte para o filho. É o Salmo de Davi. E o verso 1 vai dizer o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio e para todos sempre lhe apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, são ruínas, são perpétuas, arrastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. O verso 13 ainda diz: Compadece-te de mim, ó Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o Senhor o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O Salmos 9, chamado de Cântico de Agradecimento, o poema louva a Deus como o justo juiz que pune o ímpio e defende o oprimido. Você e eu frequentemente usamos a expressão de todo o meu coração. O salmo começa com as mais profundas gratidões. Não há afeição dividida. Toda a força do salmista é empregada no louvor a Deus. Além disso, a expressão de gratidão é sincera e do fundo do coração, não apenas com os lábios. Fica evidente a presença de Deus no verso 3, quando Deus intervém, o inimigo cai. É a manifestação do poder de Deus que traz a vitória. O salmista demonstra total segurança porque Deus toma o seu direito e sua causa. Deus defendeu a causa do justo. Ele é quem o defende. Temos nesse salmo um Deus que é o nosso juiz. A descrição é de um juiz que se assenta no trono para julgar o caso. A sua decisão é a favor do salmista, a garantia de que o inimigo não prevalecerá. Todo esse salmo, de modo maravilhoso, nos transmite segurança e certeza de que Deus estará conosco. O verso 10 diz respeito aos que confiam como Deus reina segundo suas leis. Pode-se confiar que Ele fará justiça. O fato de conhecer o nome de Deus significa conhecer o seu caráter, pois o ser humano pode se afastar de Deus,
mas Ele nunca abandona os seus filhos. Por isso, no verso 11, o salmista nos convida a louvar ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois Ele não esquece do clamor de seus filhos. Talvez a tônica desse salmo seja o que está nos versos 13, que diz: Tu que me levantas das portas da morte. Os hebreus associavam a morte com o Sheol, a morada figurada dos mortos. Na linguagem profética, é descrito como um lugar cuja entrada estava protegida por portas, segundo Isaías 38:10. Na mitologia babilônica, Sheol era uma cidade cercada de 7 muros, com 7 portas de ferrolho duplo, para evitar que os mortos retornassem para a terra dos vivos. O salmista sentia que tinha chegado tão próximo à porta da morte que apenas Deus poderia livrá-lo. Sendo assim, diante de um novo perigo, ele o busca por livramento. A frase portas da morte aparece também no Salmo 107, verso 18. Como é confortável saber que as portas da morte e do inferno não prevalecerão sobre os filhos de Deus. Interessante que no verso 14, o Salmo retrata agora sobre uma outra porta. Agora é a porta da filha de Sião, em contraste com as portas da morte no verso 13. Essas portas estão à entrada da cidade, onde o povo se reunia para contar as novidades. Era um lugar conveniente para se dar notícias. Quanto aos perversos, o verso 17 é muito claro. Porém, quanto aos necessitados e aflitos, Deus dá esperança. Em suma, o apelo do salmista é que também representa uma necessidade do nosso coração. É o que ele vai dizer no verso 19. Levanta-te, Senhor. O salmista apela solenemente a Deus para que assuma seu lugar como juiz na terra. Amigo, hoje você pode ficar em paz, pois esse Deus, o Deus de Davi, nos dá a certeza de um juízo justo, de um Deus que nos ama e que por fim nos livrará das portas do inferno e nos fará entrar pelas portas de Sião. Oro a Ele para que abençoe a sua vida e coloque essa certeza aí no teu coração. Que seja abençoado o nosso dia. Grandioso Deus, sabemos que as portas do inferno, da morte não prevalecerão, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Agradecidos somos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos abençoe, nos dê a Tua paz e dá-nos a certeza de que o Senhor é o nosso justo juiz. Agradecidos somos em nome de Jesus. Amém, Senhor.